Boa tarde, gente. Um dia ensolarado, domingo perfeito. Eu queria falar atrás de mim aqui, foi meu patrimônio, meu pequeno patrimônio que eu tive. Todos eles passaram na minha mão. E eu queria falar do Sr. Batista. Uma vez eu avisei o padre da igreja, o padre Mário, o meu tio faleceu. E ele falou para mim: não fala que teu tio faleceu, ele foi para outra dimensão. E agora eu aprendi. Então eu quero falar do nosso amigo Batista, na qual eu tive o privilégio de conhecê-lo em 1976, portanto 48 anos atrás. Eu conheci essa pessoa esplêndida em tudo. Durante essa amizade, eu nunca ouvi uma palavra de baixo calão, uma revolta, nunca. Uma pessoa espetacular, completa em tudo, em tudo. Frequentava Ana Nery, agromotor. Eu vou falar das coisas amargas e depois vou falar das coisas doces. O nosso eterno amigo Batista foi um grande amigo na minha vida. Como eu volto a falar, começou na rua Ana Nery, uma oficina pequena chamada Agromotor, só mecânica. Ele e o amigo que trabalharam juntos na Sonervig, chama Milton, foi o sócio do Batista. Depois, eles foram para a oficina Agromotor em frente ao Play Center, na rua Rubens Meirelles, do lado do Play Center. Praticamente uma oficina maravilhosa. Os melhores funileiros que eu vi na minha vida até hoje. Eu falo isso porque nós tivemos oficina de funilaria. Os melhores funileiros que eu vi até hoje na Agromotor. Pintores, tapeceiros, era Oswaldo. E lá teve os doces amargos, os clientes, entre parentes. Outra coisa, vocês estão vendo a camiseta que eu estou? Eu dei uma entrevista na Tony Mac para o Guilherme da Tony Mac e fui com essa camiseta. Ele ficou tão contente, até me beijou. E que camiseta bonita, Ulisses. Ele ficou contente. E eu falei dele lá na Tony Mac, para o Guilherme da Tony Mac. Então o Batista teve os doces amargos. Eu acompanhei tudo. Ele fala do Milton, sócio dele, ex-sócio. O Milton, trabalharam os dois na Sonervig. Todo mundo procurava o Batista para ser atendido por causa dos vandaus. E ele contava para mim que o Milton trabalhava na outra mesa lá embaixo. Era só entrar um Mustang, o Milton corria aqui na minha frente para atender o Mustang. São passagens, né? Infelizmente a sociedade, como todas elas, ela tem um período pequeno da sociedade. De curto a pequeno e pequeníssimo. Então vamos falar das coisas, os doces amargos que ele comeu na oficina Agromotor, em frente, do lado do Play Center, que pensava que eram amigos, mas não eram apenas conhecidos. Gente que ficou devendo. Um empresário de Fortaleza faleceu e ficou devendo para ele $15 mil. A secretária disse: eu já paguei. Ele já pagou. O outro amigo antigo não pagou a conta, foi embora. O outro, no casamento de um amigo nosso, da filha de um amigo nosso, uma pessoa importante disse para outra na mesa: o Batista colocou peça usada no meu câmbio. Aí o outro: não fala mal do Batista perto do Ulisses, que esses dois aí
não fala mal do Batista. Aí conversei com o Batista, ele falou, eu avisei ele que a peça do câmbio era usada. O outro chegou para ele, da Antártica, o executivo da Antártica, lá só tinha gente grossa e alta, na agromotor, Matarazzo e outras, assim, não quero falar nome, pessoas fortes, fortes mesmo, proprietários, não gerente, diretores. Diretor só tinha um Moio, diretor da Philips, fez o Skyliner com o Moio, Skyliner, ficou um espetáculo. Esse Skyliner, eu fui num brinquedos antigos, no Sumaré, e eu vi o Skyliner de brinquedo. E ele foi lá, ele foi ver o Skyliner. O Moio falou, eu quero fazer um Skyliner. Ele foi lá e viu o brinquedo, controle remoto. O outro do lado falou, você não tira os olhos desse carro, né? Ele falou, eu queria fazer um carro desse. A pessoa falou para ele, eu tenho um na fazenda, as galinhas invadiram. Ele pegou e comprou. Ele comprou esse carro, olha que coincidência, hein? Eu tenho um na fazenda, igualzinho. Ele foi buscar, comprou dois, e o Batista fez. Então teve os reveses, uma pessoa executiva da Antártica, eu não vou falar nome, não interessa falar nome, o Ford 36, diz que Batista tiraram a lanterna de vidro original traseira e puseram de plástico. Ah, ele pôs o cara para fora, ele mandou o cara embora com o carro e tudo, ele pôs para fora. Um pseudo amigo, que não era, num Chevrolet 51, restaurado, na porta da oficina para ir embora. O homem falou para ele, brincando. Eu não sei se falou brincando ou não. Batista, quantas latas de massa plástica você pôs nesse carro, hein? Ele falou, espera um pouco que você vai ver. Chamou o funileiro e mandou decapar toda a lateral embaixo. Olha quantas latas eu pus. Agora você pega teu carro e vai embora daqui. Ele era fogo. O outro fez um Thunderbird vermelho, era um oftalmologista. O Batista falou, Ulisses, leva o carro com ele está com dois carros, leva o Thunder, ele vai lá no shopping center, Ibirapuera, ele mora no prédio. Peguei o Thunderbird, ele pegou o carro dele, levei, entreguei, na entrega do apartamento do prédio, eu dei a chave para ele, falei, doutor, boa sorte, viu? Ele respondeu para mim, nunca mais eu piso nessa oficina. Quer dizer, não são amigos. Não são. Eu falei para o Batistinha, toma cuidado, não são amigos, são pseudos amigos. Então esses foram as coisas salgadas, amargas do Batista. Depois tinha um freguês dele chamado Paulo Américo, um advogado. O empregado de Batista na seção de peça montou uma sessão de peça às custas do Batista na casa dele. E o doutor Paulo Américo falou para mim, Ulisses, vai lá na casa do Edson e vê se tem peça do Batista lá. Eu falei, fala para o Batista que eu não vou, não adianta, é leite derramado. Ele vai pegar o advogado dele e vão se defender e o Batista não vai ver. Fala para ele, não vou, eu não adianta. E assim foi. Ele falou, tá bom, mas tá, já o leite derramado, você devia ter visto antes. Porque eu avisava para ele, Batista, vem cá. Batista, vem aqui. Na oficina, Batista, vem aqui. O que foi, Ulisses? Já vem você, já vai começar. Ulisses vai comer, ele fazia assim. Ulisses vai começar, Ulisses vai... Vem aqui. Eu sabia quem era o empregado. 6:30 da tarde. Eu falei, vem aqui, Batista. E o empregado, quando saiu, eu falei para ele, Batista, dá uma olhada nas costas. Ele não está com a marmita vazia? Por que o ombro está caído? Você entendeu? Ele falou, não entendi. Mas já era tarde, ele montou uma sessão de peça na casa dele. Esses foram as coisas, os doces amargos que ele comeu. Coitado. Quer dizer, ele não morreu não. Ele está em outra dimensão, como o padre falou para mim. Você não fala que teu tio morreu. Ele está em outra dimensão. E está muito bem. Um homem que eu nunca ouvi uma palavra de baixo calão.
Agora vem as coisas boas. Agora vem os doces gostosos, as brincadeiras. Olha, conheço o Batista há 48 anos, hein? Nós ficávamos na porta do Veteran. O Veteran, o pessoal tinha ido tudo embora. Eu ficava conversando com ele na Avenida Dom Pedro, na casa do Nassim Khalili. Era o Veteran Car Club. Ulisses, era 2h da manhã. Ulisses, nós estamos desempregados nós dois. Falei, epa, Batista, quem está desempregado é você, porque nós temos oficina. Brincava, essas são as brincadeiras, e assim foi. Daqui para frente, nós almoçávamos. Eu nunca deixei ele pagar, era cômico isso aí. O dono do restaurante dava risada, o caixa então dava risada. Ele vinha com o cartão dele, eu nunca deixei ele pagar o almoço, nunca. Ele vinha com o cartão, guarda isso aí, esse cartão fajuto aí. Ele achou na rua, brincava com o caixa. E ele pegava o papelzinho com o garçom. Eu percebia que ele pegava o papelzinho escondido, mas ele não deixava dinheiro na caixa já. Ele não tem jeito, nunca deixei ele pagar nada. E esses foram os fatos engraçados. Eu aprontava muito. Nós fomos almoçar com um dos diretores da usina da Barra. Nós fomos almoçar, comer uma pizza, na melhor pizzaria de São Paulo, que o Walter, da usina, falou, vou levar você, papapá. Eu, Batista e o próprio, da usina da Barra. Ele ficou vermelho de tanto chorar, ele estava chorando. Quando eu olhei para ele, ele estava vermelho, chorando de rir. Nós estávamos jantando, me passa o Lobão. Eu peguei e falei pro Lobão, eu não conheço o Lobão, eu brinquei, a maneira que eu tinha de brincar, brinquei com o Lobão. Lobão, é um fã seu, que era o Walter, da usina, é um fã seu. Ele levantou e deu a mão pro Lobão, muito prazer. Quando o Lobão foi embora, ele quase me bateu, o Walter quase me bateu, virou meu copo de Guaraná. Você me apresenta um cara desse, se alguém vê, dando... O Batista chorou de dar risada. Eu olhei para ele, estava chorando. E na oficina, eu aprontava com os fregueses, amigos nossos, em sábado, todo mundo de short, de bermuda, eu aprontava. E de tanto aprontar, lá na oficina Agromotor, de tanto aprontar com o pessoal, um dia eles me pegaram, combinaram, todos eles, e me rasgaram toda a roupa. Imaginem vocês, eu fiquei nu, sem nada, e eles me empurraram para a rua, com a roda gigante do Play Center virando. Eu, pelado, na rua, e fecharam o portão grande. E eles queriam que eu fosse preso, sabe? Para pagar o que eu fiz para eles, que eu aprontava com todos eles, né? Eles iam tomar café, que eu preparava o café para todo mundo, sabe? Inclusive o dono o senhor Leon Pfeffer, na indústria de papel Suzano, já tinha quase 90 anos. Ulisses, o senhor Leon tem 90 anos. Eu taquei eles todos na cozinha, dei a volta por trás, peguei o extintor e abri o extintor pela janela. Saiu 3 por uma porta. Eu aprontava mesmo para todos eles. E você precisa ver a cara do Batista quando eu falei para ele um dia. Você precisa ver a cara dele quando eu falei para ele que eu não gosto de corrida. Porque ele queria que eu fosse trabalhar com ele. Quando ele dissolveu a sociedade com o Milton, ele queria que eu fosse, mas eu trabalhava na Sabesp. Eu tinha um cargo muito bom na Sabesp. E eu não aceitei, ele queria que eu ficasse com ele, porque ele ficou sozinho. Então, eu aprontei, eles me largaram, me deixaram, me rasgaram toda a roupa, o caldeira do fermento taquara, uma força de alicate de pressão. Fazendeiro é forte, eu sei porque eu tenho meus primos fazendeiros. Me rasgaram e me jogaram na rua. E eles ficaram olhando para o portão na rua. Eu corri para a oficina na lateral, subi no teto de um carro, pulei para lá para dentro num muro alto, não sei como não me arrebentei, peguei uma roupa do empregado e apareci por trás dele, dentro da oficina, encostado na coluna, por trás deles, né?
E eles falaram, eu quero que ele vá preso, eu quero que esse filho vá preso. Turma, quando eles olharam e me viram por trás, eu dentro da oficina, eles só podem entrar por aqui, eles falaram. O Batista, ele chorava de dar risada, ele chorava e soluçava. Aí eles falaram, a turma lá, ele enganou 9, o Ulisses é inteligente, hein? Ele enganou 9 pessoas. Eu apareci por trás com a roupa do empregado, passei a mão. Então, esses foram os fatos, os doces gostosos. Vocês me permitem? Nós somos nas mulheres, lá na Nery, nós somos nas mulheres, não era qualquer um que entrava lá, então frequentava autoridades, não vou falar da onde. E eu escolhi uma parceira, estava com o Batista, e na saída, eu saí, tomei um café, ué, cadê o Batista? Ele me aparece da porta. Ô Batista, onde você foi? Eu falei, o doutor aí, que ele tinha uma namorada lá do fórum. O doutor mandou eu vir ver o Del Rey dela que não pegava. Eu estava fazendo o Del Rey pegar, imagine vocês, né? Então foi nas corridas de Interlagos, quando eu ia, ele foi com o Arnaldo Abdala, com uma carreteira é um carro Ford 34 que os argentinos faziam com motor de Corvette, Mustang. Então, o Arnaldo Abdala comprou uma carreteira. E essa carreteira ia ser a carro-madrinha das 1000 milhas, de 80 e pouco. E o Arnaldo foi para Interlagos para levar a carreteira, atrás o carro do mecânico, o carro de ferramenta, o Batista, e aconteceu o seguinte, na Carregar Veículos, na Marginal, a carreteira tossiu, quer dizer, ela engasgou. O Arnaldo encostou, toda a frota atrás, carro de mecânico, carro de ferramenta, o Batista, pararam atrás e o Batista foi na carreteira, o Arnaldo com o pé no pneu, na Marginal, perto da Carregar. O Batista falou pro Nando, pro Batistinha, vai pegar uma chave no porta-mala. O Nando foi. O porta-mala do Landau não abria. O Nando voltou pro pai. Pai, o porta-mala não abre. Aí foi o Batista, foi lá, abriu o porta-mala, um feirante, domingo, 1h30 da tarde, dormiu no volante e bateu na cabeça do Arnaldo. Quando ele voltou, com a ferramenta do porta-mala do Landau na mão, ele não viu mais o Arnaldo estava no chão. Um feirante, um infeliz. Domingo, 1h30 da tarde, ele levou, socorreu o Arnaldo, levou no Einstein. Ele presenciou tudo, imagina a situação desse... Bom, o Batista, ele era filho de médico e neto de médico também. Levou no Einstein. O Einstein, a família do Abdala, que eles são do Cimento Perus, da York, fazendas, Arnaldo Abdala. Morava na Avenida Paulista, lá no prédio da Fiesp, uma casa... Inclusive lá também a gente aprontava. Ele, imagine ele olhando essa situação. O Abdala ficou 6 meses na UTI. 6 meses. Todo mundo ia lá na UTI do Einstein. Ele mexeu. Aí o médico nosso, o médico do freguês da Agromotor, chamou nós e falou, vocês estão iludidos. É uma função mecânica dele mexer. O cérebro dele desmanchou. O caminhão bateu na cabeça dele. Ninguém sabe o que bateu. Foram as passagens ruins, né? E as boas, é como eu falei. Aqui atrás está o meu patrimônio, meu ex-patrimônio, que depois eu fui para construção, eu vendi tudo. Este carro aqui, o Batista andou com ele. Esse carro era novo. Era novo esse automóvel, em andar, em tudo, um Chevrolet 49,
Hoje esse carro está lá no Museu do Matarazzo, em Bebedouro. Eu troquei este por este. Este era do Eduardo Matarazzo. O Batista, quando viu, você deu aquele Chevrolet nesse Chevrolet 57, mas Chevrolet 57, ele ficou bravo, você fez um péssimo negócio, porque ele adorou esse carro, ele andou com ele adorou, hoje está no museu lá em Bebedouro, e ele ficou bravo, ele gostou desse carro. O Batista foi uma pessoa espetacular, um homem caseiro, honesto. Eu briguei muitas vezes por ele. Briguei muitas vezes. Um dia eu estava na Agromotor, lá em frente ao Play Center, atendi o telefone de passagem, atendi o telefone. Quem está falando? Eu falei, é o Ulisses. Era uma pessoa, o freguês dele, estava reformando um Corvette lá. Essa pessoa falou para mim, eu vou falar até o nome dele, o Dante Forastieri. Ele faleceu agora. O Dante falou para mim, ô Ulisses, dá uma olhada, vê se tem alguém trabalhando no meu carro. Eu falei, olha, eu não estou aqui para isso, viu? Eu não estou aqui para isso aí. Imagine, eu vou ver, imagine, né? Dentro da oficina do meu amigo, eu vou ver se tem alguém trabalhando. Se o funileiro está no banheiro, e se o funileiro faltou, eu vou falar, não. No fim, eles acabaram, o Dante processou o Batista. Foi interessante porque os dois advogados, tanto do Dante, do freguês, como do Batista, eram do Veteran Car Club, o doutor Paulo Américo e o doutor José Carlos Gaiotto. Foi a escola dele que eu conheci minha esposa, na escola Marechal Deodoro. Um processou o outro e o Batista ganhou a causa. É direito, não precisava nem ter causa. Eu expliquei do Chevrolet 51, que o homem brincou com ele, quantas lastas de massa plástica você pôs? Ele falou, um momento, você vai ver agora. Chamou o funilheiro, decapa esse carro aí. Agora, ele pegou um Thunderbird, ele era muito bom, o Batista, hein? Mas quando ele virava, sai de perto, o Arnaldo Abdala falou para mim uma tarde, Ulisses, vamos até Taboão, que eu comprei umas terras. Inclusive, subimos no morro, eu falei, Arnaldo, onde é a terra? Ele falou, daqui para lá. Mas daqui para lá é a cidade, família Abdala. O que eu estava falando? Aí, eu fui com o Arnaldo ver as terras que ele comprou. Na volta, um alvoroço dentro da oficina. Eu nunca vi um parlauto para cá, ele estava branco. O Batista eu nunca vi, olha que eu conheço ele há 48 anos. Eu nunca vi ele daquele jeito, branco, pálido. Sabe o que aconteceu? Era época de Copa do Mundo. Quem queria assistir o jogo, compensou. Quem não queria assistir o jogo, não podia assistir o jogo, porque não compensou. Quem queria assistir o jogo, eles compensaram. E quem não compensou, estava trabalhando. Ué, aí o gerente da oficina falou para o Batista, seu Batista, sabe o que o empregado falou do senhor? Que o senhor aqui só tem filha. Por isso que ele ficou branco, pálido. Você vai embora. Eu nunca vi ele assim. Eu saí de perto. Você vai embora, você também vai embora, tem a faxineira, vai embora você, vai embora. Ele mandou todos os que não compensaram, mandou todo mundo embora. Ele não era fácil não, era muito correto, mas não pisa no pé dele. Então, tem muito mais coisa para contar, muito mais coisa. Agora, eu precisava lembrar, também eu não quero tomar muito tempo, eu volto a falar. O Batista não morreu. Eu estava com a camiseta dele, eu dei uma entrevista lá na Tony Mac para o Guilherme, quem quiser assistir, assiste, 1h e pouco, lá o Guilherme da Tony Mac, eu estou com essa camiseta. Como ele ficou contente quando ele me viu com a camiseta. Que camiseta bonita, Ulisses, grande amigo, ele fala na crítica, camiseta bonita, mas foi uma pessoa espetacular. Sabe aqueles amigos de escola que você grava? Foi ele, uma pessoa espetacular. Então,
O Batista não morreu. Ele está em outra dimensão. Tá bom? Um abraço para vocês todos.